Deus abençoe a tua vida. Estamos mais uma quinta-feira aqui. Olha, reunião da reconstrução. Se o diabo destruiu, Deus é poderoso para reconstruir. O tema da nossa mensagem hoje é para você que está enfrentando uma luta difícil, tá? Está enfrentando talvez uma tribulação e a vontade é você desistir. Não faça isso não, tá? Adoração em meio à tribulação. O seu melhor louvor não sai quando você está sendo abençoado, não. Aquilo ali é um momento de glória, é um momento de louvor de verdade, que você está dando glória a Deus por isso. Mas a verdadeira adoração faz o diabo ficar com raiva, que até desistir de você é o que você vai aprender hoje, tá? Não importa os problemas que você está enfrentando, mas é nesses problemas, é nesses momentos de lutas que o verdadeiro louvor sai. Não só de cantar, mas em se posicionar. Então preste bastante atenção nessa mensagem. Não desligue, não muda de canal, fica firme, porque eu acredito que vai falar muito ao teu coração, principalmente nesses momentos difíceis que talvez você está passando, ou até se você está sendo abençoado, você está olhando para trás e está pensando assim, ó, valeu a pena ser fiel, tá bom? Então fica firme, não desiste, porque você ainda vai dar muito testemunho para a glória de Deus. Vamos lá, Mateus capítulo 8 é o tema da nossa mensagem e vai ajudar bastante você, porque nós estamos aqui na presença de Deus. Presença do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 8 vai falar de um leproso, e ele tinha tudo para não se aproximar de Deus, de ficar lá escondido, vivendo fora da sociedade, assumindo a lepra na vida dele, mas ele deu alguns passos que o Espírito Santo permitiu ser registrado aqui na Bíblia para nos ensinar a prática dessa palavra. Então vamos lá, pessoal. Mateus capítulo 8 diz assim, ó: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Então, disse-lhe Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, apresenta a oferta que Moisés determinou para servir de testemunho. Diga graças a Deus. Amém? Vamos entender aqui. O texto está falando aqui de um homem leproso. E a lepra naquela época era a pior doença que existia na vida de alguém. Tá? Uma pessoa leprosa, ela era rejeitada pela sociedade, ela era expulsa do convívio social, morava num local afastado, separado, e as pessoas não poderiam nem ficar perto, porque elas tinham medo de pegar. Era uma doença contagiosa. Na época de Jesus, era a pior doença daquele tempo, a lepra. E até hoje, irmãos, tá? A lepra, ela, graças a Deus, pela ciência, Deus dando sabedoria aos médicos, conseguiu, né, frear essa doença. Mas a pessoa que a tem em um estado grave, né, mano, a medicina muito rara naquela época, você vê a pele vai apodrecendo, ficando branca, né, meu irmão? É tipo uma doença, é tipo uma droga que o pessoal usa, né? Não aqui no Brasil, mas até alguns lugares. Eu já vi, quando eu estava dando palestra sobre drogas, o nome dessa droga é Crocodile. Não sei se vocês já viram falar. É a droga do crocodilo. É o nome que eles deram, né, para esse tipo de droga que as pessoas usam.
a pessoa que usa, o usuário de droga, a pele começa a apodrecer. Ela vai apodrecendo assim, fica na pele viva, e você começa a ver o osso da pessoa. E a pessoa vai morrendo aos poucos, os usuários desse tipo de droga. Depois você pesquisa no Google aí, que você vai ver. Crocodile, uma coisa assim, a droga do crocodilo. Tá? Então você vai ver que isso é muito sério. E naquela época, a lepra afastava as pessoas do convívio social, como eu já disse aqui. Mas mesmo assim, preste atenção, não foi um problema para esse leproso. Em meio a essa vida, a essa circunstância, a Bíblia Sagrada diz que esse homem veio até Jesus. Vamos ler o texto aqui no versículo 2, quando Jesus desce do monte, a Bíblia diz assim, eis que veio um leproso e adorou. Por isso o tema da nossa mensagem, adorar no momento de tribulação, de angústia. Porque esse homem, a lepra dele não impediu ele de adorar. Ele poderia viver angustiado, ele poderia viver triste, chateado, aborrecido por causa do problema. Mas ele se colocou acima do seu problema. Porque ele viu em Jesus a solução da lepra. E o interessante é que ele vai olhar para o Senhor Jesus e vai chamar Jesus de Senhor. E ele chega assim e fala assim, eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, qual era a adoração dele? Ele fala assim, Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. Você sabe que estava dentro do coração daquele leproso? Que Jesus era o Senhor, que o Senhor era maior do que a lepra, que Ele era Senhor da lepra, que Ele podia curá-lo daquela doença, ou seja, que ele estava acima daquele problema. Essa é a visão que você tem que ter. A Bíblia diz que o nome de Jesus está acima de todo nome. A Bíblia diz que nenhum nome é dado aqui na terra, nenhum outro nome é dado nesse mundo aqui, a não ser o nome de Jesus, pelo qual importa que sejamos salvos. Então o nome do Senhor Jesus, o nome está acima do nome da lepra, do nome do câncer, do nome da AIDS, do nome da dívida, do nome de qualquer problema. O nome de Jesus é maior do que todos eles. Então aquele leproso, ele sabia disso, e a Bíblia diz que ele se prostra, eis que veio o leproso e o adorou, dizendo, Senhor. Ele olha para Jesus e vê que Jesus era o Senhor, não a lepra, porque a lepra estava dominando o corpo, estava mandando no corpo dele, mas a partir do momento que ele reconhece um outro maior, por isso que a Bíblia diz, nenhum outro nome é maior do que o nome de Jesus, e diante do nome de Jesus, todo joelho vai ser que se dobrar, toda língua, toda palavra, não tem palavra maior do que a palavra do Senhor Jesus. A palavra do Senhor Jesus é a última palavra. Ele fala assim, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Eu sei que o Senhor é maior do que esse meu problema. Eu sei que o Senhor tem a solução para o meu problema. E ele não quis nem saber, se ele era leproso, se ele não era, ele chegou lá, e o interessante que a Bíblia fala, olha o que a Bíblia diz, versículo 1, e descendo ele do monte, seguiu uma grande, irmão, tinha uma multidão, eu falei lá na igreja ontem, você imagina, naquela época, preste bastante atenção, não sei se vocês já foram benzidos, você já foi benzido quando era pequeno? Foi ou não foi? Lá no interior de Minas, lá, a mãe lá não tinha, né, mano? Dava aquela cachumba, botava aquele negócio na cabeça, né, mano? Não era assim? Botava um lenço aqui no ouvido, no pescoço, amarrava aqui debaixo do pescoço, não era assim? E depois ia lá na benzendeira com a ruda. Chamava de curandeiro, não era assim?
Lembra? Na época de Jesus, mesma coisa, irmão. A medicina rara. Daqui a pouco parece um homem curando todo mundo, meu irmão. E, meu irmão, os caras pularam tudo para lá, mano. Não tem um curandeiro aí, mano, fazendo milagre. A multidão ia atrás dele, mano. Os milagres que Jesus fez, nem mesmo os ricos poderia colocar, de tanto que tinha. Pareceu um curandeiro aí, meu irmão. Viu uma multidão, mano. O leproso podia ficar lá com o espírito de inferioridade? Não, mano, eu não posso chegar perto daquele homem, não. Ele não quis nem saber, mano. Ele sabia que Jesus era Senhor da lepra. E você pode falar hoje, mano. Você pode adorar hoje. Não faça dos seus problemas um problema que te impede a tua adoração, que faz você ficar triste. Você fica lá chateado, aborrecido com os problemas, eu te entendo. 11 homens correndo atrás de uma bola, você está triste, rapaz. Para desse negócio. Entendeu ou não? Jesus é o Senhor, irmãos. Ele é o Senhor da lepra. Ele é o Senhor da dívida. O nome dele está acima de todo nome. Aquele leproso falou assim, ó: Senhor, se quiseres, eu sei que o Senhor tem poder. O Senhor pode me curar. Jesus falou para ele assim, ó: quero ser limpo. Ele creu. Irmãos, o nome de Jesus, eu já falei aqui para não repetir, está acima de todo nome. E nenhum outro nome há. Esse nome tem poder, irmão. Fizeram até uma música, né, daquela mulher, como é que é o nome dela? Esse nome tem poder, né? Que faz o inferno tremer. É isso aí, né? Eu para cantar, só Deus, irmão. Cada um no seu nome. Está me entendendo, meu irmão? Como eu falava lá em Minas Gerais, cada macaco no seu lugar, né, meu irmão? Não adianta eu querer fazer uma coisa que eu não fui chamado para fazer. Por isso que Deus abençoa o pessoal que canta. Então, olha para mim aqui. Agora, para ensinar, Deus me deu. Não preste atenção no que eu vou lhe ensinar aqui. Ó. Lá, quando ele estava lá no convívio dos outros leprosos, você sabe que um leproso cuida do outro, né, meu irmão? Porque eles vivem tudo isolado, mas era um cuidando do outro, porque já estava contaminado mesmo. Ele deve ter pensado assim, falar: rapaz, o homem está ensinando lá no monte lá. Porque ele vai para o Monte das Oliveiras, no monte do. O Monte das Bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5. E termina no capítulo 7. E a Bíblia diz que quando Jesus termina o sermão do monte, vem logo um leproso. O leproso não quis nem saber se ele estava com lepra. Você sabe qual é o problema das pessoas hoje? O problema das pessoas é que elas fazem do problema um problema. Não, irmão, você não veio na igreja hoje por causa de quê? Não, pastor, eu estou tanto com problema. Deixa o problema para lá, irmão. Tem um que resolve, que vai te ajudar. Você vê, as pessoas têm força para ir para o médico. Tem ou não tem? Ela tem força para ir para tudo quanto é lugar, só não vem buscar Deus, irmão. Ele veio buscar. Eis que veio um leproso e o adorou. Imagina um homem cheio de dor, irmão, enrolado em faixas. Ele poderia ter ficado lá: vou nada, estou morrendo aqui, meu caso não tem mais jeito não. Ele deve ter ouvido falar dos milagres de Jesus, irmãos. Ele deve ter ouvido falar. O que ele fez? Ele tomou uma atitude. Ele não ficou ali parado olhando para o tempo, não. Ele não ficou ali reclamando da vida, não. Deve ter entrado uma esperança naquele homem, está entendendo ou não? Que ele pôde adorar. É aí que eu quero falar com você. A adoração é nesse momento. O Abraão, quando ele foi sacrificar o filho dele, ele foi matar o filho dele. Há 3 dias ele estava caminhando, uma dor no peito. Quando ele observa o Monte Moriá de longe, ele fala assim, ó, o pessoal que estava levando os cavalos lá, o jumento, carregando as coisas. Ele chega para o moço dele e fala: vocês ficam aqui com o jumento,
fica aqui, me aguarda, porque eu e o menino, vê se você consegue achar para mim aí, ó. Eu e o menino vamos lá adorar. Ele ia matar o filho dele. Ele ia passar o cutelo no pescoço do Isaac se Deus não bradasse. Mas mesmo assim, ele falou: eu vou adorar. Ele ia cortar o pescoço do filho. A maneira, ele matando o filho dele em obediência a Deus, era uma adoração. Era mostrando o amor dele para com a palavra. Fica aqui que nós vamos lá adorar. E nós vamos voltar para vocês. Porque ele tinha uma palavra. A Bíblia diz: em Isaac seria chamada a descendência dele. Então ele pôde adorar por causa de uma palavra. Olha o que está escrito, Gênesis 22, 5. Leia comigo na tela. E disse Abraão a seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos. Ele fala no plural. Ele não fala assim: eu vou tornar seu menino. Ele fala: tornaremos para vós. Mas o que queria fazer lá no monte? Ele ia matar o filho dele. Aquilo era uma forma de adoração. A tua obediência é uma adoração. E o diabo fica doido com isso. O diabo fica doido porque ele não consegue te parar. E muitos no momento difícil reclamam, não adoram. Vou te mostrar um outro caso aqui sério, irmãos. Que o diabo ficou doido. Aqui no livro de Jó, quer ver? Olha aqui no livro de Jó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, Jó, o diabo ficou doido. O diabo ficou perturbado. O versículo 6. Jó capítulo 1, versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, como nós estamos aqui na igreja, viemos se apresentar perante o Senhor. Só que Deus e o diabo é invisível, né, meu irmão? Mas não vê eles. Veio Satanás entre eles. Satanás veio na adoração, sabia, né, meu irmão? Satanás vem para atrapalhar a sua adoração. Você está ali buscando a Deus, daqui a pouco vem um pensamento que você fica triste. Lembra lá do problema, tira a tua adoração na hora, irmão. E o diabo veio ali para perturbar. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, retamente a Deus, devido ao mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura não teme Jó a Deus de balde? Ou seja, porventura o temor de Jó não é em vão? Não é em vão o temor? Ele não confia no Senhor. Foi isso que o diabo falou para o Senhor. Porventura não cercaste de bens a ele, a tua casa e tudo quanto tem? A obra das tuas mãos abençoastes. O seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo quanto tem, e verás se não blasfema diante da tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Aí acontece aquela desgraça, né, meu irmão? Eu não vou falar aqui por causa do tempo. O versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e lançou-se em terra e murmurou. É isso que está escrito, irmão? Ele murmurou ou adorou? Hein? Ele adora. Aquele momento de angústia. E olha o que sai da boca do Jó. Ele disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. O diabo deve ter ficado doido. O diabo ficou doido. O diabo deve ter falado assim: quem tirou foi eu. Foi eu que matei. Ele está falando que foi Deus.
foi eu que tirei, até nisso eu perdi meu crédito. É aqui que você passa de nível, quando você fica quieto, quando você não brinca, quando você começa a ter maturidade, você vê as coisas acontecendo, você se posiciona. Porque a luta não é a luta não é com você, é entre Deus e o diabo. Essa luta não começou aqui na terra, começou no céu. Então o seu posicionamento aqui hoje, no momento da angústia, a maneira de você reagir no momento da tribulação, é que vai demonstrar o que está dentro do teu coração. Aquele leproso adorou, você pode adorar também. Você pode adorar Deus, irmão. Entregar na mão de Deus essa luta que você está passando, irmão. O Jó adorou. A Bíblia diz que o Jó, olha aqui, versículo 22, e tudo isso não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. É nesse momento difícil que a gente erra, a gente peca e perde o nosso milagre. Mas se você aprender nesses momentos difíceis que você está passando, você não murmurar, você não reclamar, você se aproximar de Deus, você vai ver que a sua vida vai mudar, irmão. Então não precisa reclamar, não precisa ficar murmurando, essa igreja está cheia, está vazia. Esquece esse negócio, irmão. Olha para você, vai adorar Deus. Vou dar outro exemplo para vocês aqui, vamos lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Amém, pessoal? Veio uma grande multidão contra Josafá, cercou a cidade, ele colocou, ele buscou a Deus. Ele recebeu uma notícia, aqui no versículo 2, da 2 Crônicas 22, Então vieram alguns e deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar da Síria, eis que estão em Azazão, Tamar, que é em Gedi. E Josafá temeu e pôs a buscar o Senhor, apregou um jejum em todo Judá. Quando o Josafá viu a situação, quando ele viu a situação ficar difícil, o que o Josafá fez? Veio um temor, veio um medo. Mas o que ele fez? Ele foi buscar Deus. Você tem que fazer. Você tem que fazer, Edson, por favor. Entendeu? Você tem que buscar Deus. Não é ficar ali chorando. Não, está vindo uma grande multidão contra mim. Mas, às vezes essa grande multidão, sabe o que é? É aquele diagnóstico do médico. É aquela doença. É aquela dívida, é aquele problema econômico, é aquela crise, é aquela situação que você está passando agora. E essa situação vem talvez para você adorar, para você confiar em Deus, para você não olhar para a luta, não olhar para a dificuldade, não olhar para nada. Então o Josafá pôs a buscar. Sabe como é que ele venceu essa luta? Hein? Olha como é que ele venceu a luta. O versículo, ele buscou a Deus, e Deus enviou um profeta. O versículo 14: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvido a Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temas nem assusteis por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, senão de Deus. Está vendo? É Deus que peleja nesse negócio. E olha o que a Bíblia diz, nesta peleja não tereis que pelejar. O 17, versículo 16: amanhã descereis contra eles, eis que sobe pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, a Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saiu ao encontro, porque o Senhor será convosco. Qual a ordem do Senhor? Que eles tinham que ficar parados, que eles não tinham que temer, e que eles tinham que ir de encontro ao problema para solucionar.
Não adianta você ficar reclamando do problema. Você tem que adorar a Deus, saber que Jesus é o Senhor dessa luta. É o Senhor desse problema, que o nome de Jesus é maior do que essa luta que você está passando. Você tem que entender isso, e se posicionar, e se colocar em pé, e saber que Deus vai pelejar por você. Aí você pode adorar, está me entendendo ou não? Entenda isso, meu irmão, entenda isso, tá? E Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo Judá, morador de Jerusalém, lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Olha que coisa linda, né? No meio de uma grande luta, numa grande dificuldade, está o Josafá, o povo adorando ao Senhor. E sabe como é que eles venceram? Vocês já conhecem, né, meu irmão? Olha como é que ele venceu a luta, ó. Versículo 19. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas, dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel, com uma voz muito alta. Irmãos, eles gritaram tanto, irmão. Não tinha microfone naquela época não, meu irmão, era no gogó mesmo. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs em pé Josafá e disse: ouvi-me, Josafá, ouvi-me, Judá, vós morador de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou-lhe cantores para o Senhor, que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados, dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o que aconteceu? O Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os da montanha de Seir, e vieram contra Judá, e foram desbaratados. Na hora que eles estavam adorando, a adoração deles fez a mão de Deus se mover e matar todos os seus inimigos. É nesse momento de adoração que você vence o diabo. Ou seja, essa luta, que você confia, que você descansa, e você adora, você não fica olhando para aquilo que o diabo está fazendo, murmurando, reclamando. Você faz como aquele leproso, você o adora, reconhece o senhorio dele e diz: Senhor, se quiser o Senhor pode fazer. E Jesus falou: eu quero. Deus quer te prosperar, Deus quer salvar a tua família, é a vontade dele. O que você precisa é não dar ouvido, irmão. É parar de ficar olhando para a luta, é parar e acreditar que nessa peleja ela não é sua, é do Senhor. Deus está no controle, irmão, nunca perdeu nada. Os dias da sua vida estão todos contados. O dia dele, eu morrer, está contado. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Vai chegar um dia que não vão partir daqui, não vai ficar ninguém, irmãos. Já está determinado. Então aproveite a passar esse tempo da tua vida, que resta agora, irmão, de você viver uma vida melhor. Eu não vou ficar triste mais não. Olha para mim aqui, ó. Eu não vou ficar mais não. Eu vou decidir hoje. Hoje eu vou decidir ser feliz. Escuta aqui, ó. Felicidade não é por aquilo que nós temos ou possuímos, não. É aqui dentro, ó. Não importa. Seja feliz você. Ame você. Agradeça a Deus por aquilo que Deus me deu. Não adianta murmurar, reclamar das pessoas, não vai adiantar nada. Confie em Deus. Adora. O Jó adorou. Você viu o que Deus fez com ele? A mulher dele que mandou ele amaldiçoar Deus. A mulher dele, Deus mudou ela. Ela tinha 10 filhos. Não tinha cesariano naquela época não, meu filho. Ela deu mais 10 filhos para Jó. E os filhos foram melhores. Jó viveu até a 4ª geração dos filhos dele. Deus devolveu o dobro. Olha que, porque o diabo quer tirar a tua paz para isso. Porque o que Deus vai fazer na sua vida, o seu olho não viu, seu ouvido não ouviu, nem subiu ao teu coração. O demônio quer tirar a tua paz. Não faça isso. Aprenda a adorar. Aprenda a agradecer a Deus pelo carro que você tem, pela casa, pela família, pelo dinheiro. Não importa, mano. Nada pode impedir a tua adoração. Entenda isso hoje.
Entenda essa mensagem. Deus quer te abençoar. Você vai mudar de patamar. Quando você adora, quando você acredita nas promessas de Deus. Jesus está vivo, irmão. Ele está vivo. Vocês entendem isso, irmão? Então, olha, você que está me assistindo, fique em casa, fique em paz. Descansa no Senhor. Descansa. Vai ficar inquieto aí. Entendeu? Para de ficar inquieto. Para de ficar brigando, discutindo. Para com isso. Adora. Josafá adorou. E na hora que o Josafá, o pessoal está tudo cantando, o povo, os levitas, os cantores, né, mano? Saiu na frente do povo armado. O povo armado atrás, era o contrário, né, mano? Era catar o povo armado na frente, né, mano? E os cantores lá com medo, batendo tambor, né, meu irmão? Não, foi o contrário. Josafá, como era, né? Botou lá os cantores, entoando cânticos, gritaram em voz alta. Meu irmão, na hora que eles estavam adorando lá, louvando a Deus, agradecendo a Deus, sabe o que aconteceu? Vocês sabem, o texto diz: o Senhor pelejou por eles. Não tinha condição nenhuma do Josafá vencer. Pastor Marcos saiu do meu controle. Dá uma angústia, né? Dá vontade de chorar. A gente fica sem direção, não sabe o que fazer. Um monte de pensamentos que vem na nossa mente. Faz isso, faz aquilo. Não, espera. Calma. Está me entendendo ou não? E vede a salvação do Senhor. Fique calmo. Descanse em Deus. Você pode adorar. Eu sei que é difícil. Você imagina o coração daquele povo, é mesmo? Jerusalém ia ser invadida. Os filhos iam morrer todos. A mente deles, um desespero total. Mas eles resolveram confiar em Deus. Irmãos, confie em Deus. Aprenda a confiar no Senhor de todo o teu coração. Porque não existe outro caminho. Não existe. Porque nós precisamos exercitar a nossa fé. Diga graças a Deus. Vocês entenderam, pessoal? Essa palavra entra dentro do teu coração e faça de você uma bênção. Vamos abençoar o pessoal que está em casa. Jesus, nós oramos por todas as pessoas aqui, Senhor. Meu Deus, aonde quer que essa mensagem for alcançada, aparentemente parece que não tem nada, mas eu creio que vidas serão tocadas para a glória do teu nome. Eu oro por essas pessoas, eu repreendo toda a ação do diabo. Eu digo: Satanás, você está amarrado. Sai da mente, do pensamento delas, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Eu te agradeço. Podemos te adorar de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu espero que essas mensagens possam estar falando ao teu coração. Não deixe de inscrever no canal, não deixe de compartilhar, não deixe de convidar os amigos, de enviar, né? Você pode salvar, baixar no teu celular, você pode salvar essa mensagem e compartilhar com todas as pessoas, porque eu acredito que vai ajudar muita gente, em nome de Jesus, tá bom? Olha, que Deus te abençoe, fique na paz, seja feliz. Fica com Deus.